Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. De acordo com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, 27 milhões de pessoas terão câncer em 2030. De olho neste dado, é notável que a doença mereça todo o foco e atenção na busca por melhores práticas de prevenção e cura, uma vez que sua incidência pode abalar o desenvolvimento socioeconômico das nações. Neste processo, diversas entidades prestam relevante serviço de assistência social aos portadores da doença, favorecendo uma melhor qualidade de vida durante e após o tratamento. Este cuidado todo especial, muitas vezes, faz a diferença na obtenção da cura. Afinal, carinho, atenção e amor nunca é demais. Aqui em Mococa, o Grupo Arco-Íris desenvolve uma série de projetos voltados a este público. Para conhecer um pouco mais sobre essas ações, eu converso hoje com a presidente do grupo, Beatriz Scarparo Maciel. Beatriz, Bia, como é conhecida em Mococa, Bia Maciel. Bia, muito obrigado pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. É um prazer estar aqui com você. É um prazer poder estar falando sobre o trabalho do Grupo Arco-Íris. E esse trabalho que, assim, envolve uma causa que não é só nossa, mas de toda comum unidade, da cidade de Mococa. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando dos nossos projetos, do que é o Grupo Arco-Íris. Bia, como eu disse na abertura, a OMS faz uma estimativa muito pesada. O número de incidências de câncer tende a crescer ano a ano. Isso é uma realidade não só local, como nacional, mundial, uma tendência mundial. Nesse sentido, qual o propósito do Grupo Arco-Íris de trabalho com esses portadores de câncer? Bom, aqui em Mococa, o Grupo Arco-Íris, ele foi criado há 16 anos com o propósito de apoiar, de acolher, a princípio, o paciente portador do câncer de mama. Então, quando o grupo foi gestado, ele foi gestado como um grupo acolhedor. E esse grupo ele cresceu, em 16 anos, agora no final de junho nós completamos aí, a causa em Mococa completa 16 anos, e o propósito é justamente o quê? De buscar um referencial de qualidade de vida para quem já experimentou a dor do câncer. Bia, nesse espaço do grupo, o grupo possui uma sede própria, aqui em Mococa. Sim. Todo o trabalho é voluntário? Como é que funciona o sistema interno do grupo? Você sabe que todo o trabalho ele é voluntário, da diretoria executiva aos terapeutas. Então, todo o trabalho é voluntário, mesmo porque a gente não tem um repasse de verba, e você sabe que a gente precisa estar correndo atrás movendo ações solidárias para que a casa continue aberta. Bia, você havia comentado que o foco inicial do grupo, quando ele foi criado, era de atender portadores, mulheres, portadoras de câncer de mama. Exatamente. Hoje, a vertente, o público-alvo do grupo estendeu para todo tipo de portadores de câncer. Isso é uma tendência até para atingir e atender a essa demanda crescente de pessoas com câncer na nossa cidade? Com certeza. Você vê, o ser humano ele é um ser holístico. Ele é físico, mental, emocional e espiritual. E uma doença, quando ela se aloja no corpo, eu digo como terapeuta que a doença, quando ela se aloja no corpo físico, ela traz para a gente um caminho, um processo para a gente poder se reorganizar. Eu falo assim, um processo de cura, porque a cura está dentro de nós. Eu vejo assim que há movimentos necessários serem feitos para que realmente a gente possa restabelecer uma saúde plena e uma saúde abundante. Muito embora o câncer, a gente fala no câncer assim como algo alarmante, assim, às vezes a pessoa fala é uma sentença de morte, mas a gente vê quantos casos que hoje existem cura, E eu vejo assim que para isso, muitas vezes, a questão da prevenção, ela é fundamental.
De acordo com dados estatísticos, de 60% a 70% dos casos de câncer tem cura, né? Exatamente. Desde que seja feito o diagnóstico preventivo, o tratamento corretamente. Quer dizer, não é uma sentença de morte, né? Não, muito pelo contrário, é uma sentença de vida, né? Porque se você tem um problema, porque a dor é assim, eu falo que é o último recurso, né, que o ser tem de falar para você, olha, volta para o teu centramento, tem alguma coisa errada, volta para o teu centramento, né? E esse centramento, muitas vezes, você passa, né, dentro de um processo, dentro do processo da doença, você vai buscar o quê? A cura. E a cura, ela é o quê? Ela é global, ela não é só no órgão, mas você vai passar por uma transformação individual, né? Você passa por toda uma transformação. A dor, ela te leva, muitas vezes, a ser mais paciente, né? A aceitar melhor as situações, né? Porque a gente tem um conflito muito grande interior, né? Quando você fica sabendo do diagnóstico, sabe, é uma bomba, né? E eu acredito assim que todo esse movimento ele vai te levar sim a um processo de cura a partir do momento que você diz sim ao que está te acontecendo. Ô Bia, tem um dado do Ministério da Saúde que aponta que nesse ano de 2012 existe uma estimativa de 520 mil novos casos de câncer no Brasil. Desse montante todo, a maioria, a grande porcentagem do câncer em mulher ainda é o de mama, né? A mama ainda acomete mais as mulheres, e no caso do homem, o câncer de próstata. Nós vemos que esses dois tipos de câncer, eles têm um diagnóstico preventivo. Sim, né? com certeza. Esse crescimento, então, ele nos traz a reflexão de que, apesar de ter o diagnóstico, apesar de ter os exames preventivos, as pessoas ainda estão apáticas, ainda estão fora dessa realidade. Eu penso assim, eu acho que o que falta é assim, é um propósito educativo, né? De buscar uma qualidade de vida, né? Eu acho que antes que a coisa aconteça, né, de você ter esse zelo, né, preventivo, cuidar da saúde, exatamente, né? A saúde como um todo, né? A alimentação, os exercícios físicos, o que mais? Eu falo muito da questão da saúde emocional. Ô Bia, dentro do trabalho que o Grupo Arco-Íris desenvolve, que tipo de serviço ele presta para as pessoas que são portadoras do câncer? Bem, em primeiro lugar, existe assim, eu falo, o acolhimento, né? Você sabe que o ser humano, ele tem a necessidade de pertencer. Aquele que acredita não pertencer a algum meio, você vê que existem, né, todos os meios, né, todos os movimentos. Então, ali ele pertence, né? Ele chega, ele é acolhido, ele tem um pertencimento. E esse pertencimento, eu acredito assim que ele vai fazer com que a pessoa desenvolva muito a questão da sua autoestima, né? Porque ali existe esse acolhimento é justamente para que a pessoa desabroche em si, desabroche o seu potencial de amor. Né? Porque é na partilha que esse amor começa a desenvolver, é na partilha que esse amor começa a dar frutos, né? Frutos de cura, frutos de permitir que a pessoa olhe para outro ângulo, né? Ele desfoca a sua dor para ir de encontro ao outro. Né? E quando você desfoca de si para ir de encontro ao outro, eu acho que existe uma transformação. Ô Bia, a questão do atendimento do portador do câncer, como é que esse paciente, esse assistido, ele chega no grupo? Porque muitas vezes a gente imagina que ele chega meio tímido, receoso, ainda muitas vezes abalado emocionalmente. Como que é? Ele já chega com a vontade de participar ou não? Tem esse trabalho de convencimento não, também do você grupo? sabe que existe, em primeiro lugar, você sabe, a gente tem, a maior parte das pessoas que hoje me frequentam, elas vêm através ou do PPA, ou do próprio centro de saúde, um encaminhamento. Né? Então, o que acontece? Às vezes, eles chegam, né, eles procuram sem saber o que vão encontrar, como é que vai ser o tratamento, né? E ali eles começam a se abrir para um movimento. Né? E outra coisa também, a gente tem buscado, né, não só aqueles que vão buscar, mas a gente tem buscado através de um programa que nós temos, né, o programa Acolher,
que é formado pelas ex-pacientes, né, pelas ex-assistidas, e também pelo grupo de voluntários que se agregou ao movimento, né, depois dessa ação comunitária, né, dessa ação de cidadania promovida pela doutora Eliana através do seu programa Saúde. Isso ocorreu no dia 11 do mês passado, e até mesmo para marcar um momento novo no Grupo Arco-Íris, né? Um novo tempo. Novo tempo. Né? E esse novo tempo assim, pediu para que fosse feito novos contatos. A gente tem feito visitas. Essas visitas têm sido muito importantes. Existe uma demanda crescente, Bia? Demais, demais. Depois do programa, eu quero... Olha, você não tem noção, tem dia que a gente recebe 4 pessoas, já recebemos 4 pessoas num só dia, né? Essa visibilidade tão importante para o grupo também. Com certeza. Então, é a disponibilidade do servir, né? Então, essas pessoas que agregaram, você vê, tem fisioterapeutas. Nós temos hoje enfermeira disponível até a dar o banho na pessoa acamada, né, orientando como tratar o acamado. E nós temos psicólogos também disponíveis, 2 psicólogas, sendo que 2 psicólogas elas se deslocam de São José do Rio Pardo para poder prestar esse trabalho voluntário à comunidade de Mococa, através da causa do arco-íris. Então, você vê que... É uma mobilização, é uma corrente do bem, né? Exatamente, é uma corrente do bem, sabe? E eu falo assim que esse mover, né, ele realmente precisava acontecer, porque a gente... assim, o trabalho do arco-íris, ele é muito importante. E ele precisava... dessa injeção de ânimo, né? Ele precisava dessa movimentação de amor, né? Para que realmente ele pudesse cumprir com aquilo que ele, com a missão pela qual ele foi gestado, né? Ô Bia, esse tratamento, esse atendimento que o grupo ele presta para as pessoas que estão ali dentro, que são assistidas pelo grupo, ele já resulta em algum efeito prático na recuperação do câncer? Ah, com certeza. Você vê a Cristina Naufel, ela é uma grande parceira, ela é psicóloga, está lá com o grupo há mais de 8 anos, né? E ela tem um trabalho, né, uma vez por semana, é um trabalho, ela dá um trabalho em grupo, né? E esse grupo é um grupo muito coeso, um grupo muito forte, sabe? Um grupo que realmente você vê que existe o apoio, né? Braços que abraçam, né? Então, tem lá o trabalho da Cristina, que é um trabalho efetivo, é muito bom, né? Também nós temos lá um trabalho manual, que a Lucinha Iório é a coordenadora desse trabalho. É um trabalho manual, tem os bordados. Então, essa interação, né? A gente lá não fala de doença, a gente fala de vida, a gente fala de trabalho, a gente fala do servir, né? O servir ao outro, né? Como processo, né? Como a importância da vida, né? Desse crescimento como ser humano. Outra coisa também, nós temos projetos a serem desenvolvidos, né? O projeto Girassol é um projeto, eu gosto muito do Fernando Pessoa, e ele tem um poema que diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Costumo andar pelas estradas, olhando para a esquerda, olhando para a direita e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é como se eu nunca tivesse visto antes, pois sei ter o pasmo inicial e ter uma criança, se ao nascer, reparasse deveras para a eterna novidade do mundo. Então, esse projeto Girassol, ele tem mesmo como foco, né, essa mudança do foco interior, né, através de vivências, através de filmes, né? E então esses encontros promovem essa mudança do foco do caleidoscópio interior. Afinal, mente sã, corpo são. Exatamente, né? isso é muito importante. Acho que essa é a filosofia básica. Com né? certeza. Se você está bem emocionalmente, o seu corpo reage bem exatamente. também. Acho que esse é o trabalho que o grupo desenvolve, sim, a recuperação sim. da autoestima das exatamente. pessoas.
Bia, você tem uma experiência pessoal com câncer, né? Foi nesse momento que despertou o interesse para trabalhar com a causa ou não? Já tinha esse interesse anteriormente? Assim, na verdade, eu fui uma terapeuta ambulante durante muitos anos, né? Até pela dificuldade, né, de me instalar, de ter assim, o meu trabalho bem aceito em Mococa, eu trabalhei quase 18 anos viajando, né? Eu saía de Mococa, ficava 15 dias em São Paulo, carregando mala em São Paulo, Alphaville, Santo André. Mas você sabe que teve um momento da minha vida que eu precisei parar para refletir. E nessa minha parada, eu falei, puxa vida, né? O que eu posso fazer em prol da minha comunidade, sabe? Porque eu fui embora muito cedo, mas você sabe, a gente tem aquela coisa da paixão, né? Pelo lugar que você nasceu, não tem jeito, né? E eu falo que voltar para Mococa me fez assim abrir para outros aspectos, para o processo de cura, né? De aspectos emocionais que tinham ficado assim para trás, né? Então, quando eu vim para Mococa, eu me coloquei disponível como voluntário para várias coisas. Fiz voluntariado, né, com uma vivência chamada Resgate e Valorização do Ser, em muitas escolas, e me ofereci também para o Grupo Arco-Íris. Foi um trabalho bem legal, foi assim bastante dinâmico, e eu acabei assim, no meu coração eu acabei assim, assumindo, né, aquela postura de trabalhar para a causa, né, porque na época eu não tinha problema, mas 2 anos depois eu tive um câncer de tireoide e muito embora estando encapsulado, me causou assim alguns transtornos, né? Primeira coisa foi a dificuldade de partilhar minha dor com a família, né? Eu falo que quando a gente passa pela situação, a gente vê a dificuldade que é partilhar a sua dor com o outro, né? E então a gente fica assim até um pouco egoísta, né, de não querer partilhar, mas realmente é muito difícil. Nesse momento, o momento do diagnóstico, do resultado do laudo médico, Bia, é o momento mais difícil mesmo para o paciente? É impactante, porque você tem assim, como eu falo, né, de repente você tem assim, entre linhas, né, uma sentença de morte, né? E então lidar com isso, com os 1000 questionamentos, né? Será que eu estou preparada para partir? Será que eu vou morrer? Será que o que vai acontecer? Então tudo isso realmente fragiliza muito. Mas há uma frase que diz que aquilo que não te mata te fortalece e te faz resiliente, né? Então eu acho que quando a gente passa um processo de dor, um processo doloroso, como é um diagnóstico e até um tratamento do câncer, você se torna resiliente, ou seja, você se torna fortalecido, né, para os desafios que a vida te traz. E o papel da família nesse processo é fundamental? É fundamental, porque a família, como eu te falei, a família é o acolhimento, a família é o pertencimento primeiro, né? Mas eu vejo assim que se há essa dificuldade em partilhar esses momentos com a família, existe lá o Grupo Arco-Íris para fazer esse acolhimento. Esse trabalho em grupo também favorece, né? Porque a troca de experiência com é certeza. Importante. Tem pessoas que às vezes têm a dificuldade em se abrir para o grupo, né? Mas existe o trabalho individual, existem as terapias individuais que podem primeiro fortalecer a autoestima, a autoconfiança, para depois então ser inserido no trabalho em grupo. Bia, a gente falou muito da questão da participação da família, da importância do trabalho em grupo, né, dos terapeutas, do trabalho de vivência mesmo dos pacientes. A gente não pode esquecer também da religiosidade, né? Olha, é muito importante esse processo. Exatamente. Um apego à fé é importante na recuperação. E você sabe que eu falo assim, que eu tenho a minha fé, mas sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se você crer que Deus é o princípio, né, da bem-aventurança, você vai entender que o teu corpo é templo vivo, né? E como templo vivo, ele ao invés de ser um corpo de dor, ele precisa estar sendo um corpo de amor, um corpo de luz,
né, para refletir, na verdade, né, esse amor, né, essa energia, né, esse fôlego de vida que se processa no nosso corpo, né? Então, quando você coloca, né, a tua vida como um processo, né, de crescimento espiritual, eu acho que é maravilhoso, porque aí você encontra verdadeiramente um sentido para viver. Porque eu falo assim, muitas pessoas não encontram o sentido da vida, né? E eu falo assim, como é bom a gente poder experimentar, não digo nem experimentar, mas experienciar, sorver a vida, ver as cores da vida, né? Exatamente como ela se revela. Então, para que a gente possa ver as cores da vida, a gente tem que lembrar que nós somos luz, né? E é nessa refração de luz que se dá a vida abundante. Bia, né? Além do trabalho que o Grupo Arco-Íris desenvolve no atendimento, no acolhimento dos pacientes, ele também tem o propósito de trabalhar em campanhas de prevenção, haja vista um número crescente de casos Com de câncer. certeza. Olha, nós estamos aí, ontem nós tivemos até uma reunião, e você sabe que nós somos um grupo de mulheres, né? De mulheres de boa vontade, né? E ontem nós estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre campanhas de prevenção. Eu tenho, assim, alguns sonhos, tenho alguns projetos para mover a comunidade através dos jovens, através das escolas, né? Eu tenho aí um sonho de fazer uns painéis pelos jovens, e esses painéis possam ser itinerantes, né? Nas empresas, nas indústrias, no comércio, né? E para que possa impactar toda a comunidade. Você sabe que Mococa tem aproximadamente 80 mil habitantes e uma população com problemas com câncer de 5 mil. Então, você vê que a quantidade de pessoas portadoras de câncer em Mococa é muito grande, né? Então, eu acho que há uma necessidade de fazer, sim, todo esse trabalho preventivo, né? De poder, assim, sensibilizar o jovem, o adolescente, né? Porque através dessa sensibilização ao jovem e adolescente, com certeza todas as famílias vão ser sensibilizadas. Ô Bia, existe uma dúvida que surgiu agora. Por exemplo, muitas pessoas não aceitam a doença, né? O diagnóstico médico, as pessoas não aceitam e acaba relutando contra a própria doença. Nesse caso, a família ela pode, por meio indireto, procurar o Grupo Arco-Íris para que o grupo trabalhe com essas pessoas que não aceitam a doença? Sim, mas eu vou falar uma coisa para você, Fábio. O primeiro passo para que você possa acessar a tua cura é dizer o sim. É a aceitação. Porque a aceitação vai fazer com que você encontre o seu ponto de equilíbrio. E aí você vai ter o quê? Ações assertivas, né? Na busca de uma proposta de qualidade de vida melhor, certo? Através do equilíbrio, você vai buscar essas ações assertivas no sentido de buscar um tratamento, né? O tratamento mais adequado, de estar buscando também um tratamento, um apoio psicológico, né? Para que toda essa cura ela possa estar sendo processada, né? E então, às vezes, a família, né? Quando a família percebe que a pessoa não está aceitando, né? Buscar realmente essa ajuda, esse auxílio, para que esse primeiro passo em direção à cura possa estar acontecendo. É um pequeno passo, mas causa um grande resultado. Sim, né, com certeza. Né? O apoio é extremamente importante. Ô Bia, o grupo ele é um grupo que não tem verbas governamentais, ele depende de ações voluntárias. Sim. E também de doação da população. E as pessoas, como elas podem colaborar com o grupo? Bem, olha, você sabe que nós fizemos aí uma parceria com a Associação Comercial e Industrial, através do seu presidente, o SCOC, que nos doou 5 mil folhetos, né, para adesão a essa campanha de novos sócios. Nós precisamos movimentar a casa com projetos, mas precisamos também do apoio da comunidade, né? A gente não tinha praticamente nenhum sócio, hoje nós contamos aí com 310 sócios, mas a gente precisa crescer,
porque essa movimentação de sócios que vai fomentar, né, a verba para que a gente possa manter a casa aberta, né? Outra coisa, você vê, a gente tem projetos, né? A gente está precisando de contratar uma coordenadora para linkar todas as nossas ações, e isso demanda verba. E a gente está aí precisando, né, de uma verba, né, para poder cobrir essa necessidade, né? Você vê, às vezes tem novos pessoas que estão, novos pacientes, né, novos assistidos que têm nos procurado, né, muitos com problema de câncer de laringe, câncer de língua, de boca, e com uma necessidade especial de uma dieta, né? Você vê, uma lata do suplemento alimentar custa aproximadamente R$46, né? E, na verdade, o grupo não dispõe dessa verba para poder estar fazendo essa doação. Mas a gente tem, sim, como orientar a família a conseguir o suplemento alimentar, né? Então, você vê, a gente necessita dessa ação, né, comunitária, né, que faz parte da cidadania, para que a nossa vida possa ser uma vida mais farta, uma vida mais amorosa, né, no sentido de entender que, na verdade, somos todos um, né? Aquilo que pulsa em mim, pulsa em você, Fábio, e pulsa em todas as entidades vivas. Eu acho que esse é o princípio, né, de vida que arregimenta, né, o universo, né, criado por um Deus zeloso, né? Então eu vejo assim a necessidade de sensibilizar para a causa que não é só nossa. E quem quiser fazer a doação pode procurar o grupo, tem algum telefone de contato? Sim, nós temos o 3656-1842 e assim tem assim vários locais, tem aí o folheto, o folder da associação comercial, né? E a pessoa pode estar preenchendo, tem vários, tem de 10 a quanto puder doar, mas é o que a gente está fazendo. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho árduo, mas eu creio que com boa vontade, né, com muita fé e esperança, com certeza o grupo vai chegar onde ele precisa chegar, né, a ser um centro de referência ao portador de câncer, acolhendo, né, trabalhando de uma maneira amorosa, porque eu acredito que o amor, ele é o princípio curativo de todos os males, né? Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com a presidente do Grupo Arco-Íris, Beatriz Scarparo Maciel. Bia, muito obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho realizado pelo grupo. Olha, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? E quero agradecer mesmo, sabe, do fundo do coração, em nome de toda a diretoria, em nome de todos aqueles que, de certa forma, vêm sendo assim mobilizados para essa causa que não é só nossa, mas é de toda uma comunidade. Obrigado. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, bem-vindo a mais um momento de reflexão. Para nós é sempre um prazer estarmos aqui para juntos pensarmos um pouco a respeito daquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer a respeito dos vários aspectos da nossa vida. Nesta última semana, sobretudo no início desta semana, nós comemoramos o Dia das Mães. E eu queria falar um pouco a você, mulher principalmente, que recebeu o dom, recebeu a dádiva de poder dar à luz. Mais do que isso, eu quero falar a você, mulher,
que, independente de dar à luz ou não, pode ser mãe, pode adotar uma posição de maternidade, de auxiliadora, de cuidadora, de formadora de seres que necessitam tanto de você, mulher. Infelizmente, nós vivemos em um tempo onde muitas mulheres têm abdicado deste privilégio de poder ser mãe. Acredito eu que através de um ditado muito ruim, que diz que ser mãe é padecer no paraíso. Algumas pessoas deixaram as delícias da maternidade e olharam só para as angústias da maternidade. E por causa disso, principalmente a nossa juventude, que não quer de forma alguma algum padecimento, estão abdicando da dádiva de ser mãe. Eu queria falar a você de alguns princípios que a palavra de Deus nos diz, sobretudo na bênção de fazer com que a mulher seja um instrumento de Deus para trazer à vida seres humanos, seres semelhantes a ela e semelhantes ao próprio Deus. Mulheres que desfrutam desta bênção e deste privilégio, em primeiro lugar, elas sabem que os filhos também são dádivas do Senhor. Eu quero me ater à história de uma mulher que foi um grande exemplo como mãe. Ana, filha ou mãe do profeta Samuel. Ela diz o seguinte, em primeiro lugar, ela defendeu o seguinte: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Mães que são felizes, que são agradecidas a Deus, elas reconhecem que seus filhos foram bênçãos do Senhor, foram dádivas do Senhor, foram presentes do Senhor para ela. Os seres humanos que Deus nos deu para que o criássemos, para que o educássemos, para que o protegêssemos, não foram seres para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, ou mais do que isso, para vetar a nossa liberdade. Muito pelo contrário. Esses seres foram presentes que o Senhor nos deu para exercermos a nossa humanidade, mas, acima de tudo, para exercermos a imagem e semelhança do Deus que nos criou. Todos nós, da Fundação Universitária Vida Cristã, a Escola da Fundação FUNVIC, nós queremos oferecer a você, mais do que simplesmente um feliz Dia das Mães, nós queremos oferecer a você uma feliz vida de mãe. E queremos que em todos os momentos que você exercer a sua maternidade, Deus possa ser com você e Deus lhe dê toda a condição necessária para que você seja apenas um instrumento dele, nas mãos dele, para a edificação, o desenvolvimento e o fortalecimento de seus filhos. Deus muito lhe abençoe. Pense nisso e até o próximo programa. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa acompanhando as entrevistas na íntegra através do site www.funvic.org.br e também enviando dúvidas ou sugestões de temas para nossas entrevistas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.